Fala pessoal, beleza? Hoje eu venho conversar com vocês sobre este livro aqui, Ainda Fazendo o Impossível, do autor norte-americano Oral Roberts. O autor, ele foi um pastor muito famoso em sua época, ali no século XX. Ele foi muito usado no ministério de cura. E esse livro aqui, ele escreveu, o original em inglês foi publicado no ano de 2002 e o autor faleceu no ano de 2009. Então ele escreve esse livro aqui já com 84 anos, como ele mesmo menciona durante a leitura aqui pra gente. E ele vai contar aqui experiências pessoais dele no ministério. Esse livro é basicamente um livro de dicas, né? Um livro para ajudar pessoas que estão ingressando no ministério, né? Ou simplesmente para a sua vida cristã como um todo, mas principalmente com foco em pessoas que estão no ministério, não somente o pastoral, mas que exerça qualquer outro ministério dentro da igreja, né? Dentro do corpo de Cristo. E é um livro muito bom, já tinha muitos anos que eu tinha vontade de fazer a leitura dele, e eu terminei hoje basicamente, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo. E é um livro muito bom, pessoal, para mim assim foi um livro muito bom, realmente. Ele fala assim, como ele tem por subtítulo aqui, né? Quando se vê o invisível, pode-se fazer o impossível. Então a premissa do livro é basicamente essa, né? É um livro sobre fé, um livro sobre você plantar uma semente no reino de Deus. Então ele fala muito sobre isso, das experiências que ele teve desde o começo da caminhada dele até ali, todas as coisas que ele fez para Deus na obra. Ele construiu uma universidade que funciona aí até hoje, né, lá nos Estados Unidos, a faculdade que leva seu nome. Então ele fez tudo isso debaixo, né, de uma visão de Deus, e é basicamente isso que ele fala no livro. Por exemplo, é você enxergar o invisível. O que ele quer dizer com isso? É você, por exemplo, se Deus te deu uma revelação, você está ali lendo a palavra, ou durante a pregação, no culto, e você recebe uma revelação de Deus, algum versículo salta aos seus olhos, e debaixo dessa palavra você enxerga o invisível de Deus. E debaixo da palavra, que é muito importante, debaixo da palavra, você busca realizar aquilo que Deus te mostrou, aquela visão que Deus te deu, que é o enxergar o invisível, mesmo que você não tenha recursos. Aqui ele dá inúmeros exemplos disso, não somente os bíblicos, mas exemplos que ele mesmo viveu. Essa própria universidade que ele construiu, ele comenta que toda a história que ele construiu essa universidade é praticamente do zero. Não tinha recursos para poder construir o campus e tudo mais, e como Deus foi levantando, ele simplesmente enxergou o invisível ali, confiou em Deus e foi debaixo daquela palavra, debaixo da revelação, construir, e começou a construir. Deus foi levantando, né, patrocinadores, foi levantando pessoas para ajudar, até que finalmente a obra foi concluída. Ele dá também aqui exemplos não só do material, mas, por exemplo, ele fez muitas cruzadas evangelísticas, né, que existiam muito ali no século XX. Então ele conta muito também sobre essas cruzadas, das direções que Deus dava, e muitas vezes ele não sabia o que fazer, ou se deveria fazer ou não, mas confiava em Deus e fazia, e aconteciam milagres assim extraordinários. E também uma outra parte que me chamou muita atenção aqui nesse livro é que você plantar a semente, né? As sementes que você planta no reino de Deus, não somente sementes financeiras, como dízimos e ofertas, por exemplo, mas as sementes que você planta, né? Daquelas coisas que você abre mão, por exemplo, do tempo que você dispõe para poder fazer a vontade de Deus na igreja ou no seu trabalho, em onde você estiver. Aqui, como ele fala muito do ministério, né? Mas é das coisas, daquilo que você tem que negar para poder estar ali servindo no ministério pastoral e tudo mais, mas isso também você pode levar para sua vida como um todo, né? Tem até uma parte que me chamou a atenção, que ele fala aqui sobre você plantar uma semente do tamanho da sua perda, né? Então ele fala aqui que Deus dirigiu ele, né? Sentiu no coração de ofertar a casa dele, uma casa que ele tinha, para poder fazer a construção. Agora eu não me recordo do que foi, não sei se foi para a universidade ou foi para outra coisa. E Deus o acabou abençoando, né, em dobro com aquilo que ele tinha semeado. Então aquilo, mas não somente bens materiais, como eu já citei anteriormente. Se você doa o seu tempo na casa de Deus, por exemplo, para fazer a obra, mesmo que seja lavando um banheiro,
limpando a casa de Deus, ajudando durante os cultos, seja, né, no ministério de louvor, no ministério infantil, não importa. O tempo que você doa para Deus é uma semente que você está plantando, né? Aquilo que você oferta para Deus de acordo com a palavra, e caso Deus tenha tocado no seu coração para fazer alguma coisa em especial, debaixo da palavra, debaixo dessa revelação, são sementes que são plantadas e que você vai colher no futuro. Eu achei isso muito interessante, essa visão que ele teve aqui. A gente sabe disso, né, de plantar e colher, de plantar no reino de Deus, mas eu achei muito interessante a visão que ele traz. E todas essas outras coisas. O livro assim é muito bom, pessoal. Eu poderia me alongar aqui, mas eu não vou me alongar. Esse livro é muito bom. Ele foi publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2015. É da editora da Graça Editorial. É um livro que eu recomendo muito, assim. E tem uma última coisa que eu me lembrei que ele fala aqui mais pro final, do meio pro final, é nessa questão de você estar preparado, estar aberto a receber aquilo que você semeou, né? Aquilo que você plantou. Porque muitas vezes a gente oferta para Deus não somente os nossos bens, né? Mas seja o dinheiro, mas o nosso tempo, que seja. Mas muitas vezes a gente semeia, mas não está aberto a receber aquilo que Deus tem para fazer, né? A gente sabe que a gente planta, a gente colhe, mas muitas vezes a gente esquece, né? A gente semeia, mas a gente também tem que estar preparado para receber. Então eu achei isso muito interessante. Não é simplesmente semear e falar, um dia Deus vai me abençoar de volta. Não, não é isso. É você semear esperando que Deus vá fazer o melhor para você, né? Fazer o impossível. Então esse é o impossível aqui. O impossível só Deus pode fazer. Então se você enxerga o invisível, né, a direção que Deus te deu, e mais uma vez, que é importante relembrar, a revelação que Deus te deu, baseada de acordo com a palavra dele, debaixo da vontade dele, você enxergar esse invisível, que é o que você pode fazer, porque o impossível ele faz. Se você crer em enxergar esse invisível que ele está te mostrando, de você acreditar debaixo dessa revelação que ele está te mostrando, o impossível ele vai fazer. Porque de nada adianta você ter a revelação, ele te dá uma palavra, um versículo específico, e você deixar para lá, você não fazer nada com aquilo. Então ele não vai poder fazer nada. Mas enfim, é um livro muito bom. Ele tem várias dicas aqui também de experiências que ele conta. Por exemplo, não somente da vida pastoral, mas a vida pastoral como um todo, né? Que está como um todo, no casamento, nas finanças, nos relacionamentos como um todo, né? Com as pessoas, no gerir uma igreja, no gerir os grupos, os diversos ministérios. É um livro, assim, muito bom. Fala também sobre família. Eu recomendo demais, pessoal, se vocês gostam desse tipo de livro. É um livro muito bom. Ele tem mais de 300 páginas. Ele pode ser um livro até longuinho, mas é um livro muito, muito bom mesmo. Tem algumas fotos aqui no meio também. Por exemplo, aqui com o Billy Graham, né, que é um outro pastor muito famoso. Então eu deixo essa dica aqui, essa recomendação para vocês, de mais uma leitura muito boa, que pode enriquecer a sua caminhada cristã. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se você já leu, deixe aí nos comentários também se você já leu, se você já conhecia esse livro, o autor. Então, no demais é isso. Até a próxima.